Oi, pessoal, tudo bem? É um imenso prazer que hoje estou recebendo aqui no Momento Viver Bem a doutora Magda Silva, a nossa legista. A gente vai conversar um pouquinho sobre imunoterapias e sobre a vacina do HPV. Magda, um prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Fabrício, é um prazer. A satisfação é minha de estar aqui novamente, dando continuidade à nossa conversa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vacina do HPV e sobre alguns tipos de imunoterapia. Perfeito. Dentro dessa parte da imunoterapia, Magda, é uma pergunta que é constante. Todas as vezes que a gente faz a propaganda, um cliente pergunta, ele sempre quer saber se ele pode já tomar. Não, eu quero, eu preciso. Pode Na, acontecer isso? na verdade, tem indicações, né? Não é todo mundo que tem indicação para fazer imunoterapia. Então, a imunoterapia alérgeno específica, que é aquela imunoterapia, as vacinas para alergias, são mais conhecidas como vacinas para alergia. A pessoa que tem aquele sintoma de alergia faz o teste. Se o teste vier positivo, teste específico de alergia, e a pessoa tiver hipersensibilidade àquele alérgeno, ela pode ter indicação de fazer sim. Né? Então, nós temos hoje em dia, por exemplo, como fazer uma vacina individualizada. É tudo muito individualizado no caso da imunoterapia alérgeno específica. Então, um exemplo, se você tem alergia à poeira, né? Você faz um teste, seu exame veio positivo para poeira doméstica. A gente vai fazer uma vacina com o componente da poeira, os ácaros da poeira. Se você tem alergia a insetos, a picada de insetos, e a sua queixa principal é alergia a insetos, e você faz o teste vem positivo para isso, a gente tem como fazer uma vacina com essa composição. Então, além disso, nós temos, lógico, que manter o tratamento complementar, né, com as medicações, mas a imunoterapia hoje em dia ela é muito eficaz, traz muita qualidade de vida para esse paciente, é um tratamento a longo prazo, que a gente vê resposta a longo prazo, mas que é a única forma de fazer uma memória imunológica que a gente consiga realmente ter uma boa resposta a longo prazo, né, lá na frente. Então, nesse caso, a imunoterapia é como se eu estivesse acostumando o meu corpo com o contato Isso, com aquela substância e vou exatamente. criando essa resistência. Exatamente. A gente consegue ter uma tolerância daquele alérgeno, aquela coisa que a gente tinha alergia. Nós conseguimos fazer com que o nosso organismo não reaja tanto àquilo ali. Então, ele vai ensinando o organismo a não reagir tanto diante daquele alérgeno. Nós temos a vacina, a imunoterapia, a alérgeno específica, ela pode ser tanto em gotinha, que é aquela sublingual, quanto subcutânea, né, que é aquela que é no braço. Então, isso também é uma coisa que a gente conversa muito em consulta, porque a adesão do tratamento, a adesão desse tratamento é muito importante para a sua eficácia. Se o paciente tem um perfil que ele consegue fazer medicação diariamente, e ele não quer fazer as injetáveis, a gente opta por, então, a fazer a sublingual. Então, isso tudo é definido também, a via de administração também é definida durante as consultas, né? E Magda, e além das imunoterapias para alergia, uma outra pergunta, assim, um outro produto que a gente tem, que os nossos clientes também perguntam muito, é sobre a vacina para resistência, a vacina para imunização. Para Eu tenho até para imunidade. imunidade, tenho até dificuldade de entender o termo certo. Como é que funciona? Uma das queixas principais hoje que a gente tem recebido muito em consultório é a mãe falando assim: ah, meu filho vive doente, vive gripado, vai uma semana para a escola, falta duas. Então, se você tem um filho assim, com essas características, você precisa conhecer a imunoterapia alérgeno imunoestimulante, né? Que é a vacina para imunidade. Então, ela é um polibacteriano, né? Contém um concentrado de vírus, de bactérias capaz de estimular o sistema imunológico, a fim de prevenir essas infecções respiratórias recorrentes, né? Que ocorrem principalmente no trato respiratório superior e inferior. Então, crianças, adultos, a partir de 2 anos de idade tem indicação, pode fazer. Quem tem essas crises, né, de infecções de vias aéreas de repetição, e ela também é muito utilizada como antecedendo ao tratamento da imunoterapia alérgeno específica, que são aquelas vacinas de alergia. Então, o paciente que tem asma, que tem rinite, que vive em crise, não consegue iniciar o tratamento de imunoterapia por conta dessas crises, consegue
dar uma estabilizada nessas crises, evitando aqueles gatilhos, né, que impedem o paciente de iniciar um tratamento. Então, é realmente muito interessante a utilização desse tipo de tratamento, dessa imunoterapia. Entendo. Então, hoje, assim, tanto tratando da imunoterapia para alergia, quanto da imunoterapia bacteriana para dar essa resistência, mas me diz assim, é muito caro? Quanto é que custa para que a gente possa conseguir isso, para que eu consiga ter esse tipo de tratamento? Essa é uma outra pergunta realmente muito frequente. Eu não posso ficar falando preço, né, em rede social, mas o que eu posso falar são as indicações, né? O que o tratamento, qual é o custo-benefício, né? Então, você ter um tratamento que vai te proporcionar melhora da qualidade de vida, né? Você diminui crises, você diminui crises das suas doenças pré-existentes, como asma, rinite, né, que são as doenças que a gente pode tratar com o tratamento de imunoterapia alérgena específica, e você também previne infecções bacterianas, virais, que são recorrentes, que são muito frequentes, muito comuns no início da vida escolar. Eu falo sempre em criança, porque normalmente as crianças são as que chegam mais para a gente, mas adultos também, que têm quadros de infecção respiratório de repetição, se beneficiariam muito com isso. Então, é como se a gente estivesse oferecendo para nós mesmos um presente, né? Nós vamos nos presentear com saúde, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Uma outra questão muito importante, Magda, que eu tenho como pergunta, principalmente porque é uma coisa que a gente trabalha diariamente, é a preocupação com o HPV. Hoje, o vírus do HPV ele é apontado como um dos principais fatores, principalmente para o câncer do colo uterino. E assim como hoje já foi comprovado também que pelo menos 80% da população sexualmente ativa já teve ou vai ter contato com o vírus. Referente a isso, qual seria a tua opinião sobre essa? Então, Fabrício, por sorte, nós já temos vacina contra o HPV, né, disponível. Já tivemos alguns tipos de vacinas anteriores, como a bivalente. Hoje em dia tem a quadrivalente, que ela ainda é disponível no Sistema Único de Saúde, na rede pública de vacinação, para crianças e adolescentes de 9 até 14 anos, e em alguns outros casos específicos, né? Esse ano, em março de 2023, né, foi feito chegou no Brasil uma vacina nova, que é a Gardasil 9, que é a vacina contra o HPV nonavalente. Então, foram adicionados mais 5 subtipos de vírus, né, de vírus do HPV, que são muito relacionados com a parte oncogênica, né, que são vírus oncogênicos. Então, antes era a quadrivalente, que ainda é disponível, pelo SUS. Nós temos a prevenção contra o vírus 6 e 11, que são 90% dos responsáveis pelo condiloma, pelas verrugas genitais, né? E 2 vírus relacionados aos cânceres, né? Câncer de vagina, câncer de orofaringe, de pênis, né? Do colo do útero. E com a Gardasil 9, que é essa que é disponibilizada apenas na rede privada de vacinação, nós incluímos ainda mais 5 sorotipos que são oncogênicos, né? 5 subtipos da vacina que são oncogênicos, que é o vírus 31, 33, 45, 52 e 58. Então, a vacina nonavalente, ela é disponível apenas no sistema privado de vacinação, e tanto homens quanto mulheres de 9 a 45 anos podem fazer livremente, né? A livre demanda. Então, se você tem acima de 45 anos, você precisa de uma indicação médica também. Outra dúvida muito frequente é quem já teve o diagnóstico de HPV, né? Se pode ou não pode fazer. E a resposta é sim, que pode e deve fazer, porque previne contra alguns tipos que a pessoa ainda não teve e diminui a chance de malignidade, né? É por isso que ela é realizada em crianças e adolescentes, de preferência que ainda não iniciaram a vida sexual, porém pode ser feita em qualquer pessoa de 9 a 45 anos, como eu falei anteriormente. A vacinação é um dos pilares para a estratégia de erradicação do colo uterino, para que
as futuras gerações estejam livres, né, dessa doença, que é uma doença tão, tão devastadora que mata uma mulher a cada 2 minutos no mundo. Magda, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tá? Já fica aberto para que você volte mais vezes, para que a gente possa conversar. Tanto que no final agora você falou de uma coisa tão importante que foi referente à questão sobre o vírus do HPV, né? Eu que agradeço pelo convite, né? Podendo estar aqui compartilhando com temas tão importantes para a nossa saúde. Obrigado. E você que nos acompanha, como eu disse, fica com a gente, que a gente vai estar sempre trabalhando mais e mais, com mais informação, tudo para trazer o melhor sobre saúde para você.